aí, Playboy. Olá, queridos. Estamos aqui no Sagrado mais uma vez. O Literatura Viva 2018.2 estuda a terceira geração do modernismo e na terceira geração do modernismo a autora Clarice Lispector. A obra que este grupo vai estudar é a obra A Maçã no Escuro, de Clarice. E o grupo vai se apresentar. E rapaziada, meu nome é André. Meu nome é Diego. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Yasmin. Meu nome é Helena. Natália. Samuel. Além de estudar o romance A Maçã no Escuro, o grupo também vai estudar alguns contos da obra Os Laços de Família. Vamos saber quais são esses contos. Os contos são A Imitação da Rosa, Laços de Família, Amor e Começo de uma Fortuna. No conto de Clarice Lispector, Começo de uma Fortuna, retrata a história de um menino, Arthur, que era muito ambicioso. O menino já acordava com vontade de ganhar dinheiro, já pensava em como ia pedir dinheiro para o seu pai naquele dia. E por muitas vezes dá para ler no conto que algumas frases como é só você ter alguns cruzadinhos que ela já vem em cima, retratando que a mulher só liga para dinheiro, não liga para você em si, como você é, e sim para o dinheiro que você tem. E também fala alguns termos como mesada, que ele só se importava com o dinheiro, ele vivia para o dinheiro e achava que dinheiro era a melhor coisa que ele podia conquistar no mundo. No conto é retratada uma história em que Arthur queria ir para o cinema com a Glorinha, uma menina que ele tinha interesse. E seu amigo Carlinhos também queria ir com a amiga dela. E eles marcam de ir. Só que o Arthur, ele não tinha dinheiro para pagar a entrada dele e mais a da Glorinha, para impressionar ela, porque era isso que ele pensava. E o Carlinhos, ele fala, relaxa, eu te empresto, depois você me paga. Só que o Arthur, ele não gostava de ficar devendo dinheiro para alguém, porque ele não gostava de gastar dinheiro, ele gostava só de ganhar dinheiro. E assim, o Carlinhos, mas ele é obrigado a aceitar, o Arthur é obrigado a aceitar, e para impressionar a Glorinha, e eles vão ao cinema. O final do conto é Arthur sentado à mesa com seus pais, jantando, e ele pergunta o que é uma promissória. O seu pai responde que a promissória é um papel que você assina para assumir a sua dívida quando você pega um dinheiro emprestado. Hoje em dia, ainda muitas pessoas acreditam que dinheiro ainda é tudo. E muitas vezes priorizam pessoas mais ricas a pessoas com uma condição financeira menor. E às vezes fazem tudo por dinheiro, até atrair amigos e pessoas próximas para conseguir dinheiro. O meu conto é A Imitação da Rosa. Laura era casada e era uma esposa submissa ao seu marido, e eles mantinham sempre a mesma rotina e tinham o costume de sair com um casal de amigos, Carlota e João. Como Carlota era mais animada, mais alegre e falava mais, a Laura tinha um pouco de inveja dela, queria ser como ela. Em um dos dias que eles iam sair para jantar juntos, Carlota começou a organizar tudo com bastante antecedência, para quando seu marido chegasse do trabalho, ela ajudasse ele a se vestir e não se atrasar. E arrumando a casa, ela olhou para um vaso de rosas que estava em sua sala e decidiu mandá-las para Carlota, com quem jantaria nessa noite. E ela se dedicou tanto ao preparo das rosas para mandar para Carlota que acabou perdendo a hora. E seu marido chegou e ela ainda não estava pronta. Mas mesmo assim ele ficou muito aliviado porque ela estava muito feliz. A relação do conto A Imitação da Rosa com os dias de hoje é que, assim como Laura, muitas mulheres ainda são submissas aos seus maridos
e desejam ser como aquelas que não são. Conta o Laço de Família gira em torno de 4 personagens. Catarina, personagem principal, sua mãe, Severina, o seu marido, Antônio, e seu filho. A história começa dentro de um táxi onde Catarina e Severina se encontravam rumo a uma estação de trem, depois de terem passado em torno de 14 dias juntas, onde Severina tinha ficado na casa de Catarina, sua filha. Durante o percurso, Severina pergunta insistentemente para sua filha se ela tinha esquecido algo em casa. Procurava nas suas malas, na sua bolsa. Catarina pensava que os dias da estadia da sua mãe na sua casa foram conflituosos, cheios de brigas, e também se incomodava muito com o fato dela se envolver afetuosamente com seu filho. Apesar de brigas terem acontecido entre o marido de Catarina e Severina, sua sogra, tudo isso foi apagado no momento da despedida, em que o mesmo se perdoava por qualquer coisa que tivesse feito contra sua sogra, e ela também se perdoava por qualquer deslize que ela tenha cometido contra ele, além de consagrar ele como quase um filho dela. Severina também comenta depois que o filho de Catarina estava muito magro e nervoso, e Catarina respondia que era só o jeito dele e que ele era sempre assim. De repente, quando o carro freia bruscamente, elas se encontram, se tocam, e aquilo fica muito estranho entre elas duas, causa uma sensação de estranheza, porque há muito tempo elas estavam afastadas uma da outra, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então aquilo foi um grande choque para as duas. Quando elas chegam, Catarina percebe que Severina tinha envelhecido muito, que estava com os cabelos brancos sobressalentes, e se despede a chamando de mamãe. Só que era tarde demais para retomar essa afetividade depois de tanto tempo. Depois de ter deixado a mãe na estação de trem, no entanto, ela se sentiu muito aliviada. Era como se um peso tivesse sido retirado das suas costas, andando mais confiante. E quando chegou em casa, o seu filho também a chamou de mamãe, e ela ficou tão feliz que o levou para passear. O marido, porém, não gostou da ideia, porque sábado era o dia que eles passavam todos juntos, apesar de Antônio geralmente ficar isolado no seu quarto. Ele gostava da companhia dos seus familiares e se sentia muito sozinho também, com os dois partindo. E enquanto olhava na sua janela, se perguntava também e se incomodava com o fato de Catarina estar segurando com muita força o braço do filho. Ele se sentia muito preocupado com seu filho, que ainda era inocente, segundo ele. Naquele momento, a mãe dava-lhe o sentimento de prisão do amor, que talvez no futuro isso voltaria a assombrar o seu filho também. Afastado da família, ele também pensava no sentimento de solidão que aquilo trazia. Então decidiu que mais tarde iria no cinema com todos. O conto Amor, que está inserido no livro Laços de Família, de Clarice Lispector, retrata o episódio da vida de Ana, uma mulher casada e mãe de 2 filhos. Ana levava uma vida muito simples e sempre seguia uma rotina doméstica. Certo dia, quando estava voltando no mercado, ao pegar o bonde para ir para casa, Ana se depara com o senhor de idade que era cego. Ela fica tão intrigada com aquela cena do homem mastigando chiclete que começou a divagar em seus próprios pensamentos. A intriga era tanta que ela acaba perdendo o ponto de descida e desce no jardim botânico. Lá, ela continua refletindo sobre o homem, sobre sua vida, sobre diversas questões internas e externas até o anoitecer, que foi quando percebeu que estava sozinha e atrasada para o jantar. Chegando em casa, Ana tratou logo de ir para a cozinha e ajudar a sua empregada a fazer o jantar para sua família e para os seus amigos. Ela continuava a refletir sobre o homem e sobre como a vida era cruel de fazer aquilo com o pobre cego. Com tais pensamentos e reflexões, Ana passou a ver os filhos, o marido e até a própria casa de maneiras diferentes. Parecia que o amor por tudo e todos havia aumentado. Ela então abraça seu filho com tanta força a ponto de machucá-lo e diz ao menino que nunca deixa esquecê-lo. Quando todos vão embora, ela para em frente ao espelho e se encara fixamente, sendo dispersa de suas divagações por um barulho que o fogão fez. Ela se assusta, mas tal barulho serviu para fazer com que ela voltasse à realidade. Então, ela abraça seu marido
e diz ao homem que não queria que ele sofresse. Sem entender nada, ele apenas ri da situação e a história termina com os dois indo dormir. O título se relaciona com o conto de maneira indireta. Antes de se encontrar com o cego, a vida de Ana era sempre muito ocupada e atarefada. Sempre fazia as coisas de casa para seu marido e para seus filhos. E quando ficava um tempo sozinha para pensar na sua vida, ela sempre achava que ela fazia as coisas para os outros, e dá a entender aos leitores que ela se ocupava por falta de amor de ambas as partes. Depois que Ana encontra o Senhor no bonde, ela passa a ver a vida de uma maneira diferente. Ela passa a não se ocupar tanto e passa a pensar no amor que sente pelo seu marido e pelos seus filhos. Dessa forma, podemos fazer uma relação do título com o conto. O livro Maçã no Escuro apresenta como tema a fuga de um homem que cometeu um crime, e durante essa fuga ele começa a ter pensamentos filosóficos voltados para o existencialismo e para o hinduísmo. O livro aborda essas duas correntes filosóficas dividido em 3 partes. A primeira, que é como se faz um homem, a segunda é o nascimento do herói, e a terceira, que é o nome do livro, o título do livro, é Maçã no Escuro. O existencialismo acredita que não há nada anterior a nós para definir o que somos. Ou seja, é uma corrente que acredita que o homem é apenas responsável pelos seus atos. Não existe uma entidade divina ou uma criação ou uma infância que interfira nos seus atos. Ela foi uma corrente iniciada no século XIX, e assim como o existencialismo também foi criado o hinduísmo, onde não existe também a entidade divina e procura a natureza do ser. A Maçã no Escuro é o 4º romance de Clarice Lispector. Ele é dividido em 3 partes. O primeiro capítulo é Como se faz um homem, o segundo capítulo é Nascimento de um herói e o terceiro capítulo é A Maçã no Escuro. No primeiro capítulo, Martim aboliu a palavra culpa pela palavra ato e não se arrependeu de ter cometido o crime, que para ele era substituída pela expressão o grande pulo, como uma vitória, pois agora os inimigos que ele possuía, eram os outros e não a si próprio. Logo após, ele se arrepende desse tipo de pensamento, o que é bem contraditório, porque no começo do livro ele se apresenta como um psicopata, dá a entender que ele é um psicopata pelos pensamentos e pelas atitudes. Ele tenta justificar o seu ato para suavizar ele, mas na verdade ele usa a culpa como uma forma de purificar. Então, para ele, a culpa, o mal, não é um fardo, não é uma coisa ruim. Para ele, pode ser interpretado como uma coisa boa. Morrendo de fome e sede, Martim acaba encontrando uma fazenda pela rota de sua fuga, e Dona Vitória, que morava junto com sua prima Ermelinda, acaba contratando ele por casa e alimento. Ermelinda passou grande parte da sua infância doente, e ela achava que isso dava o direito a ela a ser responsável e vagabundar, e que todos estavam sempre ao seu favor, sempre à sua disposição. Ela falava que bem entendia, não se importava muito com os outros, e acaba se apaixonando por Martim. Porém, Martim acaba gostando de uma mulata que trabalha na fazenda, e esse amor acaba não sendo muito bem correspondido. Como bom empregado, Martim obedecia a tudo que Vitória mandava, e Vitória sempre tentava arrancar o segredo de Martim, porém ele sempre continuava forte lá e nunca deixava escapar o seu segredo, mesmo que Vitória pedisse e implorasse. Como bom empregado, Martim obedecia a tudo que Vitória mandava, e Vitória sempre tentava arrancar o segredo de Martim, porém ele sempre continuava forte lá e nunca deixava escapar o seu segredo, mesmo que Vitória pedisse e implorasse. No segundo capítulo, Martim ele se sente feliz e com a necessidade de se comunicar, e também lembranças da sua vida anterior vêm à tona e ele se lembra do seu filho. Já a Ermelinda insiste em tentar conquistar o Martim, que começa a tentar ignorar ela depois que ela começa a fazer suas palhaçadas. Quando Vitória comenta no alemão, o mesmo que estava trabalhando no hotel na noite do crime que o Martim cometeu,
Então, por isso ele começa a desconfiar que ela sabia o seu segredo. A Clarice, ela faz longas descrições sobre o mundo interior de Martin, o seu ato de reconstrução como ser humano, depois de ter, cometido o ato de matar. Essa reconstrução desse mundo é do seu mundo interior, do interior de Martin. E a viagem psicológica que ele faz com que ele se sinta livre, perceba que ele ama a vida que ele tem, o trabalho dele no sítio, assim encerrando a sua vida anterior de um modo feliz. A terceira parte do livro começa contando a desilusão de Ermelinda com Martin e também a conversa de Vitória com o alemão e também a desilusão de Martin a conversar com uma criança e ele percebe que essa criança não é tão inocente quanto ele pensa. E isso faz ele se sentir incrédulo e se sentir sujo e todo o processo de reconstrução social que ele criou acabou. E ele decide se entregar para a polícia. E nisso a polícia acaba chegando na fazenda de Vitória, junto com o prefeito e o professor. E Martin acaba confessando que ele matou a mulher e que na verdade ele não é um engenheiro e sim um estatístico. E ele acaba também descobrindo que a mulher não morreu. Ela, na verdade, ela sobreviveu aos ferimentos e isso o deixa um pouco abalado. Ele começa a ter vários pensamentos e sensações e isso faz com que os policiais façam comentários irônicos com ele e ele é levado para a prisão na cidade, de volta à realidade, onde ele fica preso e ele tem tipo uma visão onde ele conversa com o espírito do pai dele e isso mostra que você não pode fugir do passado. A questão do Enem que o nosso grupo escolheu foi a questão do Enem de 2017, a questão 28 do Caderno Azul, do primeiro dia da avaliação. Tem um texto publicitário antes, um anúncio publicitário, que tem um desenho infantil com a frase: quem bate na mulher machuca a família inteira, e um desenho infantil. No enunciado da questão, diz assim: campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz tem como finalidade: letra A, alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. Letra B, conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Letra C, instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão. Letra D, despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Ou letra E, exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. A finalidade do cartaz é conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. No cartaz tem escrito link 180 e embaixo tem não se cale diante da violência doméstica. Justifica um gabarito como sendo alternativa à letra B. Clarice Lispector, nascida em 10 de janeiro de 1920, na Ucrânia, foi uma escritora e jornalista que se declarava brasileira, se declarava até pernambucana. As suas obras eram marcadas por epifanias de seus personagens comuns em momentos de cotidiano, no dia a dia. Sabe-se que Clarice Lispector falava mais ou menos 7 idiomas. Eram eles: português, inglês, francês, espanhol, fluente, hebraico e yiddish com alguma fluência e russo. Ela sabia algumas palavras apenas. Traduziu cerca de 35 livros, alguns em inglês, alguns em espanhol, para o português. E por isso também ela é muito importante para a literatura brasileira. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração.